frente. Um desafio enorme, neste momento, lança uma sombra comprida sobre a economia brasileira. Muitas empresas, por todo o país, estão enfrentando dificuldades financeiras seríssimas. Esse problema não é um caso isolado de poucas empresas ou regiões específicas. Pelo contrário, representa uma crise generalizada de inadimplência empresarial. O número de empresas que não conseguem honrar seus compromissos financeiros atingiu níveis alarmantes. O termo negativados, aqui no Brasil, se refere a empresas que estão oficialmente registradas com dívidas vencidas, o famoso nome sujo na praça. Essas empresas acabam com o nome listado em órgãos de proteção ao crédito, como Serasa e SPC. Essa situação atrapalha, e muito, a capacidade delas de operar de forma eficaz. Conseguir novo crédito se torna uma missão quase impossível. Negociar prazos melhores com fornecedores também vira uma tremenda dor de cabeça. Dados recentes revelam uma estatística de cair o queixo. Quase um terço de todas as empresas no Brasil estão atualmente negativadas. Isso significa que uma parte considerável do tecido empresarial do país, aquela galera que bota a cara à tapa para empreender, está lutando para sobreviver. Para a economia, isso se traduz em perda de empregos, queda na arrecadação de impostos e um freio no desenvolvimento econômico. Combater a inadimplência empresarial é proteger o dinamismo e a resiliência de toda a economia brasileira. É preciso um esforço conjunto, uma força-tarefa entre o setor público e o privado, para criar soluções que funcionem de verdade e no longo prazo. Somente com essa união de forças, o Brasil poderá restaurar a confiança e a estabilidade no seu ambiente de negócios. Os números mais recentes da inadimplência empresarial no Brasil pintam um cenário sombrio, revelando uma tendência preocupante que tem se agravado nos últimos anos. Em março de 2025, o número de empresas negativadas disparou drasticamente, atingindo um novo e preocupante recorde, que deixou muitos especialistas do setor profundamente apreensivos. Segundo dados da Serasa Experian, o número impressionante de 7,3 milhões de empresas estavam registradas como negativadas, o que representa o maior número já registrado na história desse acompanhamento de dados. Esse número sem precedentes vem subindo de forma constante desde que a Serasa Experian começou a acompanhar esses dados. Este número representa uma tendência contínua de alta, indicando que a saúde financeira das empresas brasileiras vem se deteriorando em um ritmo alarmante. O valor total das dívidas em aberto é igualmente alarmante, refletindo a profundidade da crise. Em março de 2025, o valor somado dessas dívidas empresariais vencidas também atingiu um valor recorde, agravando ainda mais a pressão financeira sobre a economia. O montante total chegou à impressionante cifra de 169,8 bilhões de reais, um valor que é até difícil de imaginar. Essa cifra gigantesca representa um fardo financeiro significativo para a economia, afetando diversos setores. A dimensão dessa dívida ressalta a gravidade dos problemas de fluxo de caixa que assolam uma grande parte do cenário empresarial brasileiro, dificultando o bom funcionamento das empresas. Essa tendência aponta para um ambiente econômico desafiador, onde as receitas são insuficientes para cobrir os custos crescentes e as obrigações financeiras, levando a um ciclo vicioso de endividamento e instabilidade financeira. Quando a gente analisa quais tipos de empresas são mais afetados por essa onda de inadimplência, um padrão claro aparece. Os dados mostram que alguns setores estão mais na berlinda que outros, e o impacto é de longo alcance. As micro e pequenas empresas são as que mais sentem o baque dessa crise, lutando para se manter de pé com o cinto cada vez mais apertado por causa da pressão financeira. Essas empresas menores são a espinha dorsal da economia brasileira e botam um tempero especial na nossa diversidade, movimentando o país. Elas são cruciais para gerar empregos e para o desenvolvimento local, abrindo portas no mercado de trabalho e ajudando a comunidade a prosperar.
Só que, por serem menores, muitas vezes elas acabam sendo mais vulneráveis aos trancos e barrancos da economia, ficando mais expostas à instabilidade financeira. Das 7,3 milhões de empresas com o nome sujo, a esmagadora maioria, para ser exato 6,9 milhões, eram micro e pequenas. É um número de cair o queixo, que mostra o tamanho do rombo. Ou seja, as micro e pequenas empresas são tipo 94,5% de todas as empresas penduradas no Brasil. É um dado para deixar qualquer um de cabelo em pé. O montante da dívida acumulada por essas micro e pequenas empresas também é de assustar, mostrando que o buraco da crise é bem mais embaixo. Até março de 2025, a dívida somada dessas 6,9 milhões de micro e pequenas empresas ultrapassou os 146,2 bilhões de reais. Uma cifra que só reforça o quão séria é a parada. Quando uma parcela tão grande do setor de micro e pequenas empresas está passando aperto, o efeito dominó é sentido em toda a economia. Isso afeta o emprego, a economia de cada cantinho do país e toda a cadeia produtiva, virando uma bola de neve de desafios. Tudo isso junto faz com que elas fiquem especialmente vulneráveis ao tipo de aperto econômico que o Brasil está enfrentando, o que deixa claro que é preciso agir rápido com apoio e medidas concretas. Essa crise de inadimplência empresarial não atinge todos os setores da economia brasileira da mesma forma. De acordo com os dados de março de 2025 da Serasa Experian, o setor de serviços foi o que apresentou a maior proporção de empresas inadimplentes. Nada menos que 53% de todas as empresas inadimplentes pertenciam a este setor. Logo atrás do setor de serviços vem o setor de comércio. As empresas ligadas ao comércio, tanto varejista quanto atacadista, representaram 34,8% das empresas inadimplentes em março de 2025. O setor da indústria, que engloba as empresas de manufatura e processamento, correspondeu a 8% das empresas inadimplentes. Um dos principais fatores econômicos que contribuem para essa inadimplência empresarial recorde é o período prolongado de altas taxas de juros no Brasil. Quando as taxas de juros estão altas, contrair novos empréstimos ou pagar dívidas existentes fica mais caro para as empresas. O custo mais alto do dinheiro aperta as margens já reduzidas de muitas empresas. A persistência dessas taxas de juros elevadas por um período prolongado teve um efeito cumulativo. Empresas que contrataram empréstimos quando as taxas estavam mais baixas podem agora enfrentar dificuldades com dívidas de taxa variável. Esse cenário torna muito difícil para as empresas investir em crescimento, inovar ou até mesmo manter seus níveis atuais de operação. As taxas de juros altas não apenas aumentam o custo dos empréstimos, mas também podem desaquecer a atividade econômica geral. Outra razão significativa por trás da crescente inadimplência empresarial é a dificuldade cada vez maior no acesso ao crédito. Para muitas empresas, principalmente as micro e pequenas, o crédito não é só para a expansão, é uma verdadeira tábua de salvação para gerenciar as operações do dia a dia e cobrir aqueles buracos temporários no caixa. O cenário econômico atual no Brasil é caracterizado por condições de crédito mais apertadas. Bancos e instituições financeiras ficam mais cautelosos na hora de conceder crédito, principalmente para empresas consideradas de maior risco, o que, muitas vezes, inclui as pequenas. Esse aperto no crédito significa que mesmo empresas com modelos de negócio viáveis podem penar para conseguir o financiamento de que precisam. Para a gente entender melhor essa crise de inadimplência, é fundamental ouvir o que dizem os especialistas que acompanham de perto essas tendências. A Camila Abdelmalak, economista da Serasa Experian, trouxe análises muito importantes sobre a situação atual. Ela atribui esse cenário de inadimplência recorde, principalmente, aos efeitos prolongados dos juros nas alturas. Essa opinião da especialista só reforça a conexão entre as decisões de política monetária, tipo a taxa Selic, sabe?
e o perrengue financeiro que as empresas brasileiras enfrentam na vida real. Abdel Malak também destaca que a dificuldade de acesso ao crédito é outro fator de peso, especialmente para as pequenas empresas, e isso bate certinho com as observações mais gerais sobre esse aperto no crédito, essa verdadeira torneira fechada que a gente está vendo. Embora o problema da inadimplência empresarial seja uma questão nacional que afeta todo o Brasil, sua intensidade varia significativamente entre os diferentes estados e regiões. Os dados de março de 2025 da Serasa Experian revelam essas disparidades geográficas. O Distrito Federal, onde fica a capital do país, Brasília, registrou a maior taxa, com impressionantes 40,9% das suas empresas inadimplentes. Logo atrás vieram Alagoas, o estado da região Nordeste, com 40,3% das suas empresas com pendências, e o Pará, na região Norte, com 39,8%. Por outro lado, alguns estados demonstraram maior resiliência, apresentando taxas mais baixas de inadimplência empresarial. Para resolver essa crise braba de inadimplência empresarial no Brasil, a gente precisa de uma estratégia que ataque em várias frentes. Uma das áreas mais importantes para a gente pensar é a política monetária. Apesar de ser fundamental controlar a inflação, as autoridades poderiam buscar maneiras de aliviar gradualmente as taxas de juros, assim que a situação permitir, o que ajudaria a baratear o crédito. Outro ponto fundamental é melhorar o acesso ao crédito, principalmente para as micro e pequenas empresas. Aqui entram, por exemplo, programas de garantia de empréstimos com apoio do governo, que diminuem o risco para quem empresta o dinheiro e dão aquele empurrãozinho para liberarem crédito para as micro e pequenas, descomplicar a papelada para pedir empréstimo e incentivar outras formas de conseguir financiamento, tipo instituições de microfinanças ou as soluções das fintechs, também pode abrir mais portas. Programas de apoio específicos para os setores que mais estão sofrendo, como serviços e comércio, também ajudariam bastante. Facilitar o caminho para as empresas renegociarem suas dívidas com os credores pode evitar que muita empresa quebre sem necessidade e dar uma chance para as empresas que têm salvação se reerguerem. Por favor, inscreva-se no canal e deixe um like, pois é muito importante.